Fala galera, excelente noite para todo mundo. Nós estamos começando mais uma aula do nosso desafio, a Fórmula do Varejo, e hoje nós vamos falar de lucro, né? Quem não quer lucrar mais? Boa noite a todo mundo aí que está entrando. Muito obrigado pelo prestígio. Estamos caminhando aí para nossa sexta aula da semana. Gente, é um desafio, hein? Todo dia aqui com vocês me escutando, contribuindo também para a nossa live e todo mundo aqui compartilhando experiências e aprendendo muito. Muito obrigado por todo esse carinho e vamos continuando porque nós vamos até domingo. E lembrando, como eu lembro em todo começo das nossas lives, nós começamos com uma metodologia que consiste em conhecer o seu próprio negócio, porque muitas vezes nós não conhecemos os nossos próprios negócios. Depois de conhecer como estruturar, então ontem e antes de ontem nós falamos muito sobre como estruturar o seu negócio e hoje nós vamos falar sobre lucro, né? Sobre lucratividade. E o próximo passo que nós vamos falar no sábado e domingo é de como escalar o seu negócio, como crescer o seu negócio. Então, todo esse pilar, toda essa metodologia, que é a metodologia SELI que eu chamo de conhecer, estruturar, lucrar e escalar, ela vai te dar base para você conseguir ter um negócio sustentável e que possa realmente realizar todos os seus sonhos, seus desejos e também as suas necessidades. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez quero agradecer todo mundo aí, né? E quem estiver participando da live, se você está vendo essa live e tem alguém que quer lucrar mais, envia para essa pessoa que eu tenho certeza que vai agregar muito. Então, primeiramente, nós vamos falar de algumas variáveis aqui que são muito importantes para nós termos o lucro tão desejado, né? O lucro que nós desejamos. Então, para que nós tenhamos isso, a primeira questão é nós estarmos atentos aos nossos indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho, nós chamamos também de KPIs, são basicamente margem de lucro, né? Os principais, margem de lucro, faturamento, o giro de estoque, seu ticket médio, sua perda, as suas despesas, a sua quebra, enfim, tudo isso compõe as variáveis que vão estar ali presentes, contemplando e complementando todas as estratégias para que você tenha um lucro líquido tão desejado. Eu falo muitas vezes, eu não poderia começar uma live ou um tema falando sobre lucratividade sem citar que o lucro muitas vezes para os empresários, ele é vaidade. Fala, Brunão. O lucro muitas vezes para o empresário é vaidade. É muito melhor você faturar 100 mil tendo 10% de lucro líquido do que você faturar 200 mil tendo 2, 3% de lucro líquido. Né? A gente está falando do dobro de faturamento, mas em margem, em percentual líquido, esse valor ele se torna irrelevante de faturamento. Então todos os nossos indicadores de desempenho, eles têm que ser indicadores que de fato contribuam para a última linha da nossa DRE, que é o lucro líquido. Isso é o mais importante, no final das contas é o que vai pagar a nossa sustentabilidade do negócio e que vai também realizar os nossos sonhos, os nossos desejos e que vai fazer com que faça sentido nós termos o nosso próprio negócio. Então, é muito interessante que nós falamos sobre os indicadores de desempenho. E um dos principais que eu sempre cito é a margem de lucro. E a primeira questão aqui, quando a gente fala de margem, nós temos que entender a diferença de margem sobre lucro, sobre custo, margem sobre custo e margem sobre venda. Margem sobre custo também é muito conhecido como markup, markup, tudo isso é conhecido como margem sobre custo. E margem sobre a venda, que é a famosa margem, também é o markdown, né? São várias nomenclaturas, mas basicamente é margem sobre custo e margem sobre venda. Por cultura, nós empresários começamos a usar muito a margem sobre custo para calcular e fazer a nossa precificação. Meu pai fazia assim, né? Meu tio fazia assim. A maioria das pessoas que eu conheço calcula sobre a margem de custo. É mais fácil de fazer o cálculo, a conta ali em uma calculadora simples, né? É muito mais prático.
mas de fato nós não temos a noção exata do quanto nós estamos lucrando brutamente, qual que é o nosso lucro bruto, quando nós não utilizamos a margem sobre a venda. E uma exemplificação simples, né? Quanto mais próximo a margem sobre custo da margem sobre venda, mais perto elas ficam em percentual. Um exemplo, quando você tem 25% de margem sobre custo em um produto, quando você coloca 25% de margem sobre custo num produto, ele vai te dar 20% de margem sobre venda. O que seria isso? Se chega um produto e você coloca ele de R$10 e você aplica 25% de margem sobre custo, ele vai ser vendido por R$12,50, que são os 25% de margem sobre custo. Mas ele vai te deixar de margem bruta em cima da venda apenas 20%. E é assim, quando a gente está aqui 25% de margem sobre custo, vai te deixar 20% de margem sobre venda, né? Quando a gente pega aqui, sobe um pouquinho mais, 43% de margem sobre custo, vai te deixar 30% de margem sobre venda. E quando nós subimos mais ainda, 100% de margem sobre custo, vai te deixar 50% de margem sobre venda. E aqui é onde faz todo o sentido, porque muitos empresários, ele compra ali um produto por R$100, joga 100% e não consegue entender essa diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. Na verdade, quando nós calculamos especificamente, chega um produto para você, você coloca 30% de margem sobre custo. Se ele custou R$10, você vai vender a R$13, porque aplicou esses 30%, na composição, na venda do mês, tem muitos empresários que acham que em cima da venda total do final do mês vai sobrar 30%. E um exemplo prático que eu uso para vocês entenderem a diferença básica de margem sobre custo e margem sobre venda é que se chega um produto de R$10 e você aplica 100% de margem sobre custo, esse produto vai ser vendido por 20, né? Então você aplicou 100%, ele era R$10 e você vai vender por 20. Então quanto que você ganhou nesse produto? Foi 100%? Não foi 100%. Porque se você tirar 100% de R$20, que foi o preço que você vendeu, volta a zero. E você pagou R$10. Então quando você tem um preço de venda de R$20, para voltar para R$10, você tem que tirar 50%. E aqui nós entendemos a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. Então um produto de R$10, que você aplica 100% de margem sobre custo, ele vai ser vendido por R$20, né? Você teve de fato 50% de margem sobre venda. Esse é o principal pilar para que nós comecemos a falar aqui um pouco sobre margem. E margem de lucro, ela muitas vezes ela derruba o varejo. Por quê? Porque nós sabemos que no varejo nós temos muitos itens sensíveis. Eles são itens que o nosso consumidor ele tem na cabeça, na mente dele, o preço. E eu sempre cito o mesmo exemplo. Todo mundo, principalmente aqui em Goiás, quem está vendo de Goiás, sabe quanto custa um arroz cristal de 5 quilos. Todo mundo vai saber ali, agora subiu, né? O arroz subiu 17% ultimamente. Mas você sabe que o arroz está ali em média de R$27, R$27,50, enfim, todo mundo sabe o preço do arroz. E todo mundo é muito sensível a essa variação entre um concorrente e outro. Mas quanto custa uma azeitona preta lapastina sem caroço, 330 gramas, drenada? Se eu te falar que é R$15 ou se eu te falar que é R$25, você não tem propriedade para me falar se esse produto está caro ou se ele está barato. Então no varejo, principalmente no varejo de supermercado, nós temos uma lista de produtos e eu tenho essa lista que lá no nosso curso eu vou disponibilizar para vocês. Essa lista ela abrange esses itens que são sensíveis a preço, porque esses itens eles têm que estar alinhados com o mercado. Então vamos lá, há uma dicotomia aqui muito grande. Nós sabemos que nós temos que ter uma margem saudável, uma margem de lucro saudável, para cobrir todas as nossas despesas, né? O nosso custo operacional, que seria em relação aos produtos que nós compramos, e no final amortizar a nossa perda, enfim, tudo que a gente tem ali de passivo dentro do mês e no final, né, gerar o lucro líquido. Então nossa margem ela tem que ser uma margem saudável para absorver todas essas responsabilidades que nós temos dentro do mês e no final deixar o nosso lucro líquido. Então para que nós façamos isso, tenhamos margem saudável, sem ter
a percepção do cliente que nós somos caros, isso não pode acontecer. Então esses produtos sensíveis, eles têm que estar alinhados com o mercado. E é muito importante. Quando nós pegamos todos esses itens e fazemos uma concorrência ou uma pesquisa de preço, sempre ali com uma rotina sempre pontual, nós mantemos esses preços alinhados e destacados dentro do nosso varejo, né, dentro lá do nosso supermercado, as pessoas entram e começam a ver, poxa, o arroz aqui está barato, poxa, o leite aqui está barato, nossa, a cerveja tal aqui está barato, nossa, a carne tal aqui está barato. E aí ele começa a ter uma percepção de que lá é tudo barato. E quando nós encontramos alguns mercados ao contrário, onde nós chegamos lá e vemos o arroz um pouco fora de preço, está caro, né? Você vai, o leite também está acima do preço, está caro. Você já intitula que aquele lugar tudo é caro. Isso é natural do ser humano. E muitas vezes, esses locais que não sabem precificar e precificam esses itens que são sensíveis a preço um pouco mais alto, ele também está errando em itens que ele poderia ter uma margem maior e não está tendo. E às vezes a experiência de compra sua, se fosse comprar nesse supermercado que está precificando errado e nesse outro que está precificando certo, que você acha que o preço é mais barato, às vezes nesse que você achou que é mais caro, no final de uma compra total, ele vai sair mais barato, porque ele não soube aplicar a lei ali da compensação de margens. E ninguém vai no supermercado muitas vezes para comprar 1, 2, 3, 4 itens e sempre um produto desse sensível, ele está atrelado a outros itens de conveniência, a outros itens que agregam valor e que você pode sim ter uma proporção de margem um pouco maior. Então é muito importante que você tenha essa ciência de precificação e de equilíbrio de margens. E muitas vezes quando nós falamos de um supermercado pequeno, né, ali que tem seus 4.000 itens, em média ele vai ter de 200 a 250 itens que são sensíveis a preço. E ele tem todo esse restante de produtos para compensar margem. Eu sei que muitas vezes os itens que são sensíveis a preço, eles estão ali na sua curva A. Então eles vendem mais. Então proporcionalmente eles vão jogar a sua margem para baixo, porque mesmo que você precifique em todos esses produtos de uma forma que você agregue uma margem um pouco melhor para compensar, a relevância de venda desses outros itens, ela não é igual à relevância de venda desses itens que são sensíveis a preço. E por isso, voltamos naquela velha tônica que você tem que ter um bom sistema para você conseguir acompanhar isso diariamente, para você saber qual está a sua margem e se ela está sendo saudável. E a sua margem, qual que é uma boa margem? É uma margem que vai absorver todos os seus compromissos, igual nós falamos, deixando a lucratividade líquida que você deseja, claro, dentro de um parâmetro regular, né? Eu defini aqui para o meu nicho, né, para a minha localização e tudo, que eu quero ter 5%, 6%, 7% de lucro líquido. E aí, a partir disso, dessa composição de precificação, você vai ver se realmente é viável chegar e alcançar essa margem então saudável. E uma coisa que muitos outros segmentos que não são o segmento de varejo de supermercados pecam é uma precificação uniforme, retilínea. O que ele faz? Ele pega todos os produtos que ele tem e joga uma base de precificação igual, ele joga uma margem igual, ele coloca uma margem igual. Isso é muito ruim para a percepção do seu consumidor. Porque muitas vezes o seu consumidor ele precisa de algo que vai atrair ele para dentro da loja. E nós chamamos isso no varejo de itens geradores de fluxo e itens geradores de margem. Se você pega aí no seu negócio e faz uma oferta de um pão, né, um pão francês, pode ter certeza que ele vai levar muita gente para dentro do supermercado e você, com uma estratégia de precificação, você pode rentabilizar em outros produtos que são vendidos junto com o pão, né? Uma mussarela, enfim, um presunto. E tem uma outra estratégia aqui que eu até enfatizo bastante dessas estratégias no meu curso, que é o quê? Você pode vender a mussarela em um preço agressivo no balcão para fatiar na hora. Então quem está com pressa ali, ou quem está sem pressa, muitas vezes vai esperar, porque ele tem aquela opção daquela mussarela mais barata, né? Mas lá no seu balcão de autoatendimento, já fatiadinho, na embalagem, né, porcionadinho,
essa embalagem ela vai agregar conveniência e, consequentemente, você vai aplicar uma margem diferenciada. Então, todos esses produtos, todas essas estratégias, elas vão agregando percentual ali em cima da sua venda, em cima da sua margem, e vão contribuir e muito lá no final na sua precificação. E tem uma outra estratégia, né, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais na prática amanhã, que é as barreiras de preço. Eu vou falar muito sobre isso, sobre as barreiras de preço. Quando as pessoas chegam num lugar e tem um produto a R$ 2,99, né? Ela olha e às vezes ela sai e alguém pergunta: quanto que estava tal produto lá em tal lugar? A pessoa, dois e pouco, né? Ela tá praticamente R$3, mas ela falou que tá 2 e pouco. E quando você passa a barreira dos R$3, por exemplo, nesse exemplo, né, você colocou ali 3,5. E essa pessoa teve a mesma experiência, saiu e alguém perguntou o preço daquele produto, né? Quanto está aquele produto lá no supermercado? Tá 3 e tanto. Então, quando passou da barreira do preço, é muito importante que nós tenhamos essa noção e que, se esse produto for formador de opinião, nós temos que ficar muito atento se faz sentido ultrapassar essas barreiras de preço, mesmo que nós apliquemos uma margem ali menor, para ter essa barreira de preço a menor e nós já tenhamos a consciência de compensação desse produto em outros itens. E é muito clichê falar, todo mundo fala sobre isso, mas vale reforçar, nós não necessariamente temos que vender barato, mas nós temos a obrigação de passar a percepção de preço baixo. E nos demais itens que não são esses produtos sensíveis, nós temos que ter preço justo. E o preço justo é o preço que o seu cliente consiga absorver e nós, como empresários, tenhamos a possibilidade, né, de cumprir todos os nossos compromissos e também, no final da última linha da DRE, termos o nosso lucro líquido. Então nós falamos aqui muito da questão de margem e eu espero que tenha ficado claro, né, para quem está escutando aqui, para quem estiver vendo essa live depois também, deixa mensagem aqui se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer responder você, pode me mandar direct, fique à vontade que é sempre um prazer estar respondendo vocês. Então quando nós falamos de margem de lucro, basicamente a introdução e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos de estoque, o estoque é um outro ponto que é primordial para que você enxergue o lucro dentro do seu negócio. Quando nós falamos aqui, você fatura aí R$100 mil e você tem uma margem sobre venda de 30%, é uma margem sobre venda de 30%, ou seja, você tem da composição de 100 mil que você vende, abatendo os 30% que é a sua margem, então o seu CMV, o custo da mercadoria vendida, foi de 70 mil. Então você comprou R$70 mil, aplicou uma margem de 30% sobre venda e você vendeu R$100 mil. Então para você vender R$100 mil, você precisou comprar R$70 mil. Ou seja, a sua verba para recompra é de R$70 mil, considerando essa margem de 30%. Se fosse basicamente isso, estava fácil, não estava? Né? Porque é só todo mês você repetir. Mas nós nunca queremos vender o mesmo tanto. Nós queremos aumentar o nosso faturamento. E muitas vezes nós precisamos também aumentar o nosso mix. Nós precisamos comprar itens que nós não vendíamos e precisamos agregar esses itens. E isso vai requerer, um investimento um pouco maior que vai implicar um pouco mais nessa questão de margem. E outra questão que é uma variável que nós temos que ficar atento, não é simplesmente comprar 70 mil para vender 100 e não ficar atento o quanto que eu tenho que comprar de cada categoria e mais especificamente de cada produto. Por quê? Se eu pego essa verba de 70 mil e compro demais uma categoria, um produto que não há necessidade, ele vai impactar na minha verba de compra ali no meu CMV, mas vai faltar produtos porque eu não fiz uma compra muito bem feita. E isso é muito importante porque, igual eu falei, se você vende 100 mil reais, sua margem é 30, você teria que comprar 70. Se você comprou 80 mil e sua despesa operacional está em 20%, você já engoliu a sua margem. Por mais que você tenha lucro, você não vai ver dinheiro porque o seu dinheiro vai estar no seu estoque. E isso é um problema muito grande que nós vemos na maioria das empresas. Então é muito importante você ter noção
do que é um CMV, que é o custo da mercadoria vendida, de você ter noção no seu sistema qual é o giro de venda desses produtos. E a maioria dos sistemas que são bons, ele dá o DDV, que é o dia de venda desse produto. O que ele vai trazer? Poxa, eu tenho aqui 20 caixas de Brahma e vou comprar Brahma para 15 dias, mas no meu sistema está falando que a minha Brahma ela ainda dá para 7 dias em relação à venda que eu tenho, à proporção de venda que eu tenho. Então, eu vou comprar para mais 7 dias só, né? Considerando os 15 dias, 14 dias, eu vou complementar essa Brahma para que dê para 15 dias, para 14 dias, 2 semanas, e aí lá na outra semana eu faço a mesma coisa. Provavelmente eu vou ter um estoque ali parecido, né? Que comporta mais 7 dias, 6 dias, 5 dias, dependendo de uma venda sazonal que eu tenha tido, né? E esse estoque está preparado para suportar uma venda maior, mas ao mesmo tempo eu não estou inchado de estoque, não tenho muita mercadoria e isso não vai impactar, né, em dinheiro parado na minha conta. Nós, né, do supermercado e da maioria do varejo, nós trabalhamos com um estoque just in time. O estoque just in time é um estoque de rápido giro, né? Nós temos ali a obrigação de termos um estoque pequeno e o nosso estoque ele pode ficar com o nosso fornecedor. Para que você ter esse estoque parado dentro do seu depósito, enquanto você pode deixar ele no seu fornecedor e diminuir muito a logística interna, a perda, a validade por conta disso, por conta de às vezes uma má administração interna desses produtos, um rodízio mal feito, enfim. Então quando você tem um bom planejamento de estoque, um bom planejamento de compra, você diminui muitos erros. O Flávio perguntou aqui, prazo de pagamento do fornecedor. Seria o que, Flávio? Um prazo de pagamento ideal? Você está perguntando? Seria isso? Isso é uma outra questão que nós temos que controlar muito bem. Uma empresa super organizada, se você quiser até reforçar a pergunta aí se eu não tiver entendido, mas uma empresa organizada ela acompanha 3 tipos de relatório no final do mês ou no começo do próximo mês, que é uma DRE, uma DRO e uma DFC. DRE é de fato o que nós vamos apresentar para o fisco, né? O que de fato nós vamos declarar para o fisco. Uma DRO é o que é de fato a sua operação, se você teve lucro ou não, né? Vai diluindo tudo ali, tudo que entrou, aí todas as suas receitas, tudo que você pagou, todas as suas despesas, enfim, até chegar na última linha, que é o lucro líquido. Então a DRO. Se teve lucro, aonde está o lucro? Está no cartão de crédito, está na sua venda aí que você vende notinha, que vende fiada até hoje. Aonde que está esse dinheiro? Está num passivo que você, num ativo que você parcelou, enfim. Aonde está esse dinheiro? Então o DFC ele vai cuidar do seu fluxo de caixa. É onde ele vai mostrar onde está esse dinheiro e quanto que ele vai estar fazendo parte do seu fluxo de caixa. Deixa eu ver aqui o que o Flávio falou. 15 dias, por exemplo, eu praticamente uso o dinheiro do outro para tocar o meu negócio. O mais interessante, pessoal, eu estava até conversando com o Bruno hoje, né? O Bruno é especialista financeiro. O mais interessante é sempre que nós trabalhemos com dinheiro de terceiros. É uma crise muito grande para a maioria das pessoas no começo, principalmente as pessoas que acham que estão devendo, né, de trabalhar ali com dinheiro. Tem gente que só quer comprar à vista. Tem algumas negociações específicas que faz sentido comprar à vista, mas o melhor dos mundos, Flávio, o melhor dos mundos é eu comprar com prazo de 21 dias, por exemplo, e vender essa mercadoria com 15. Isso é o melhor dos mundos. Nós sabemos que isso não vai funcionar para todo tipo de negócio, nem para todo tipo de produto, mas o melhor dos mundos é que nós vendamos essa mercadoria antes de ter que pagá-la. Isso é o principal. Isso gera caixa, isso gera o poder de compra, isso gera relacionamento com os nossos fornecedores, enfim. E começa a nos dar mais propriedade, né, do nosso próprio negócio. Nós começamos a entender a flexibilidade ali do consumo. A gente chama no varejo de grau de elasticidade. É muito interessante o quanto alguns produtos têm um alto índice de grau de elasticidade. O que seria isso? Um leite. Um leite, às vezes, se você abaixa 10 centavos na unidade, você vende, por exemplo, 100 caixas a mais. Então, esse é o grau de elasticidade, né?
o quanto eu estou abaixando e o quanto eu vou vender a mais. Por que o grau de elasticidade ele é muito importante? Porque muitas vezes o que mais importa não é a margem que nós estamos aplicando no produto, mas sim o quanto que esse produto está deixando de dinheiro na nossa mesa. Concordam comigo? É melhor, igual eu falei, no começo da live aqui eu comecei falando sobre que o faturamento muitas vezes é vaidade. E eu dei o exemplo ao contrário. Às vezes é melhor você faturar menos com uma margem melhor e ter um lucro líquido maior, né? Porque muita gente fatura muito, mas tem uma margem muito pequena e tem um lucro líquido muito pequeno. Mas em contrapartida, às vezes, por ter alguns produtos com um grau de elasticidade muito grande, é melhor você abrir mão um pouquinho da sua margem, mas vender muito mais e no final sobrar muito mais dinheiro no bolso. É melhor você ter uma margem de 20%, de 10%, de 15% nesses itens que são de alto giro e alta percepção com o cliente, mas ele vender 2, 3 vezes mais e deixar no final mais dinheiro no bolso, uma lucratividade maior, porque você começa a ganhar no giro. Então tem muitos itens que faz todo sentido nós entendermos esse grau de elasticidade e promovê-los de forma que nós possamos escalar essas vendas, e sem falar que esses itens que são itens sensíveis a preço, que são formadores de opinião, quando nós pegamos esses itens e promocionamos dessa forma, ou ofertamos dessa forma, né, e ele tem um alto grau de elasticidade, ele vai gerar fluxo para dentro da nossa loja, e a partir da geração desse fluxo, nós temos a oportunidade de vender o nosso mix, né, outros produtos para esse cliente, que muitas vezes vão estar com uma margem maior e às vezes compensando até esses produtos. Uma estratégia muito importante que nós usamos no varejo, pessoal, se eu estiver falando rápido, vocês podem falar aí, né? Se tiver pergunta, pode ir soltando aqui. Uma estratégia muito importante que nós usamos no varejo são as pontas de gôndola, né? Você chega aí em todo supermercado, você vê que tem as pontas de gôndola, que são muito importantes, né? Porque você fica totalmente em evidência, aquele produto fica totalmente em evidência e geralmente são grandes quantidades que passam também aquela percepção, né, de que teve uma boa negociação. E é muito interessante quando nós fazemos um cross, né? Agora ficou muito famoso falar aí de cross merchandising, cross-selling, enfim. Você pega uma ponta de gôndola e você coloca um produto que é gerador de fluxo, um produto muito sensível a preço, eu vou continuar falando do leite, você coloca lá o leite, que traz muitos clientes para dentro da loja por conta do preço, né? Ele tem esse grau de elasticidade que quando você abaixa um pouquinho o preço, você consegue ter um fluxo de venda muito maior. E junto com o leite, você coloca algum produto que seja conveniente a ele, mas com uma margem maior. Então o leite está com a margem muito baixa, mas a sua ponta de gôndola ela fica com uma margem muito boa e que vai te deixar uma rentabilidade muito melhor. E tem várias estratégias, né, que são alocadas a isso. Muitas vezes elas são casadas também com itens de bazar, né? Você coloca ali, faz uma ponta de suco de saquinho que não tem margem nenhuma, um ticket muito baixo, e aí você coloca algumas jarras de suco, você faz ali uma massa de macarrão, né, já pré-assada e coloca uma Marinex junto com ela, enfim, tem diversas formas e diversas possibilidades de você fazer uma ponta, né, em que você coloca um produto que seja um produto gerador de fluxo e junto com ele um produto gerador de margem que vai fazer com que a sua ponta ela seja uma ponta que vai te trazer um bom resultado, né? Então é sempre importante, pessoal, nós termos estratégia por trás de tudo que nós promocionamos e tudo que nós ofertamos. Fazer oferta por oferta, fazer promoção por promoção, você está queimando dinheiro, você está rasgando dinheiro e isso não faz sentido algum. Então nós falamos aqui também sobre o giro de estoque. Um outro item que eu quero tocar, que é um outro KPI, é um outro indicador de desempenho, é muito importante, é o ticket médio. Eu já cheguei em lojas para dar consultoria, né? E uma loja que faturava, eu lembro até hoje, uma loja que faturava R$400 mil. E quando nós pegamos ali todos os indicadores dele, né? Nós percebemos que o ticket médio dele estava baixo, diante do público dele. Nós percebemos que o faturamento podia melhorar bastante. Nós percebemos que alguns setores não estavam desempenhando muito bem. E aí o que eu fiz? Eu diluí isso. Eu peguei o ticket médio dele e em proporção à venda de cada setor,
o açougue aqui representa 20% da venda, a padaria representa 7%, o hortifruti representa 12%, enfim, as bebidas representam 18%. Você foi compondo ali em relação proporcional a esse ticket médio. O que é o ticket médio, pessoal? É o quanto cada consumidor que entra lá dentro da sua loja leva. Tem uns que vão comprar mais, tem uns que vão comprar uma balinha. Dividindo tudo pela quantidade de vendas, né, pela quantidade de pessoas que compraram ali, você tem um ticket médio, que é a média de compra por pessoa dentro da sua loja. Então, quando você faz isso nessa proporcionalidade, você dilui, né, quanto que proporcionalmente foi gasto no açougue, na padaria, no hortifruti, sabendo que não são todos os clientes que compram em todos os setores do seu supermercado, mas nós estamos falando de média, e média fica fácil para nós conseguirmos criar uma estratégia. Então, quando nós diluímos isso, vamos supor que o ticket médio dessa pessoa, eu não lembro qual era o valor, mas estava em média de R$30. Um ticket médio ruim para o varejo, né? O varejo supermercado, um ticket médio bom, ele está ali em média de R$59, R$60. Então ele estava abaixo, né? Bem abaixo. E aí a gente percebeu que, poxa, no açougue dele o ticket médio estava R$14. Lá na padaria o ticket médio dele estava de 2 e pouco. Enfim, foi colocando tudo isso. E aí nós viemos com um desafio de dobrar o faturamento dele, e esse desafio ele foi proposto também ali com um objetivo de tração, porque era final de ano, estava próximo de dezembro, e essa meta, esse reajuste era para dezembro. Então nós queríamos pegar o faturamento dele de 400 mil e ir para 800 mil. Quando você chega simplesmente e apresenta isso, ó, vamos pegar aqui 400 mil reais de faturamento e vamos transformar em 800 mil, você está ficando louco, né? Todo mundo vai pensar, né? É o dobro, a gente está dobrando o faturamento, enfim. Mas quando você olha ticket médio, é a gente passar de 30 para 60. É você incentivar que o cliente compre um pouquinho a mais em cada setor. E aí você pode ter estratégias específicas em cada um desses setores para comprar essa porçãozinha a mais. Poxa, gente, comprar nisso dava lá R$14 no açougue por cada cliente que entrar. 1 quilo de carne é R$30 pelo menos, né? Então, um cliente que você conseguisse vender 1 quilo de carne a mais, você já estava compensando 2 vendas do ticket médio a mais que precisava. E sempre nós vínhamos com estratégias específicas para esse cliente em algum produto. Então, nós pegávamos um produto, né, que era uma oportunidade para o cliente, e o açougueiro, por exemplo, ali, ele estava treinado já para oferecer esse produto. Então, cada setor fazendo a sua parte, né, contribuindo para o aumento desse ticket médio, nós, no final do mês, iríamos colher se essa estratégia tinha dado certo ou não. E pasmem, vendemos 920 mil reais, superou a estratégia, porque nós olhamos para o ticket médio. Eu sempre cito uma analogia do futebol. O time que começa olhando quantos pontos ele tem para ser campeão e vai buscando aquela pontuação máxima para ser campeão, no final ele tem uma grande chance ali de estar na zona de rebaixamento e ser rebaixado. Mas aquele time que vai olhando jogo a jogo, estudando as estratégias de cada time que ele vai enfrentar, como cada um joga e buscando os 3 pontos de cada partida, é muito provavelmente que esse time ele tenha mais sucesso de chegar ao título. E aqui a gente está desconsiderando a capacidade técnica do time, mas de qualquer forma nós precisamos considerar também, porque nós temos que ter na nossa linha de frente, né, nos nossos departamentos, vendedores, né, vendedores que são açougueiros, vendedores que são padeiros, vendedores que são confeiteiros, vendedores que são também operadores de caixa, enfim. Então nós temos que ter essa percepção de treinamento de venda e com estratégia. A gente não pode pegar um açougueiro, jogar dentro do açougue e deixar ele no feeling dele, sem ter uma estratégia por trás, sem ter um planejamento por trás, e isso é muito importante. Nós falamos lá, né, quando nós estávamos falando de estruturar, no dia 3, o quão é importante nós treinarmos nossa equipe e nós termos líderes em cada um dos setores. É tão importante nós termos esses líderes para realmente acompanhar esses indicadores, ter alguém para conversar de igual para igual, poder analisar números e poder colocar metas. E analisar números e colocar metas não é virar para o seu açougueiro lá e falar para ele, ó, a gente tem que aumentar a margem em 4%. Não é isso. Ó, nós temos que vender tanto a mais disso,
tanto a mais disso, tanto a mais disso, tanto a mais disso. E você, como gestor, já sabe que se ele atingir a venda desses produtos, você vai conseguir esses 4% a mais de margem que você precisa, ou aumentar também, consequentemente, o faturamento que você definiu que você precisa. Então, vocês viram o quanto é importante nós estarmos atentos ao ticket médio? É muito importante nós estarmos atentos a esse indicador que vai fazer toda a diferença, e ele é um indicador que traz a gente um pouco mais para a realidade, e nós conseguimos olhar um pouco mais de perto. E nós temos dentro do supermercado, e a gente está falando um pouco mais de supermercado, e que dá base para todos os setores, né? Se você tem aí açougue, se você tem hortifruti, né? Se você tem aí um distribuidor de bebidas, se você tem algum negócio do varejo, todas essas dicas, elas são contextualizáveis para o seu negócio, né? E quando nós falamos de açougue, é isso que a gente tratou. É muito importante, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas você saber qual a margem geral do setor que você precisa, lá no seu hortifruti a margem geral do setor que você precisa, conseguir ter no sistema um nível de relatório dos itens que mais te deixam margem, dos itens que menos te deixam margem, e ter uma estratégia para ambos desses extremos. Os itens que mais te deixam margem, você dar mais tração para esses itens, não deixando ter ruptura, tendo eles todo dia e fazendo com que as vendas dele aumentem. E esses itens que te deixam menos margem, qual a estratégia que nós podemos usar para transformar esse produto, para fazer algum tipo de receituário, enfim, para que eles deixam de ter uma margem baixa e comecem a agregar valor, conveniência, até isso na forma de apresentação, e com isso você consiga melhorar a margem desses produtos, a margem dessa categoria e consequentemente melhorar a margem do seu varejo, do seu supermercado. Então a gente sempre dilui. É muito importante nós lutarmos, igual eu estou citando a analogia do futebol, pelos 3 pontos. É muito importante nós termos a visão macro do que a gente precisa, mas irmos diluindo isso setor a setor até chegar no nível de produto, para nós termos essa percepção de como fazer para rentabilizar melhor cada um desses setores. Então isso é muito importante. Um outro ponto que a gente precisa tocar, e que eu acho que falou em todas as lives, né? A gente já falou da metodologia, que é conhecer, estruturar, lucrar e escalar. E em todas elas nós sempre vamos falar de gestão de pessoas e treinamento. Os seus líderes são os principais pontos de contato com a sua operação no dia a dia. Esses líderes são as pessoas que nós temos que dispor mais energia para treinamento, porque eles são replicadores de tudo que nós passamos para eles, de tudo que nós treinamos com ele. E eles estão ali na linha de frente, escutando, ouvindo, vendo os problemas. E é muito interessante que eles nos tragam essas situações para que juntos, né, ou que nós possamos ter um bom gerenciamento de tudo isso que nós escutamos para vir com estratégias para poder ser repassadas para eles, para que eles possam conduzir bem essa equipe. E nós precisamos sempre estar reciclando, dando esse treinamento e tendo um bom sistema, né, de gestão e treinamento. E essa motivação da equipe, ela pode ser de várias formas, né? Pelo simples fato de reconhecimento ou pelo fato também de remuneração variável. Isso é muito interessante. Todo mundo se dedica um pouco mais quando ele tem uma variável ali amarrada em algum índice de resultado que nós conseguimos proporcionar. E isso é o quê? A conversa é, colaborador, para que eu, né, distribua o meu lucro com você, você tem que fazer com que eu lucre mais. Então, para a gente é o quê? Eu lucrei mais e desse lucro eu vou pegar uma parcela disso que o meu colaborador me ajudou a alcançar e dividir com ele. Então, você não paga plano de meritocracia, você não paga comissão, você não paga meta se você não está lucrando mais, se não está tendo resultado. Nós temos que entender isso. E outra, meta sempre tem que ser alcançável. Então não adianta você montar uma meta que ela é inatingível, porque aí você vai trazer frustração para os seus colaboradores, e aí isso vai impactar muito na sua rotina do dia a dia e na sua cultura. Todas as metas elas têm que ser mensuráveis, alcançáveis, mas tem que tirar também em contrapartida da zona de conforto. Então isso é muito importante. Outra questão que nós falamos praticamente todos os dias é em tecnologia e inovação. E eu reforço mais uma vez
que a maioria das inovações elas estão sempre associadas a tecnologias. Então nós temos que sempre estar atento ao que pode otimizar os nossos processos. E eu sempre cito lá no supermercado que nós colocamos PDVs ali, monitores touchscreens, né, em que nossos colaboradores de caixa ficam em frente, um monitor touchscreen, e um outro monitor fica virado para o cliente. Então fica assim, ela olhando aqui para o monitor dela. E antigamente tinha uma listagem, né, era um papel assim com alface, banana, e aí tinha um código que quando a operadora de caixa ia passar, ela tinha que digitar o código, 119, e aí poder pesar esse produto, e muitas vezes essa listagem estava em ordem alfabética. Então, mesmo que fosse uma fruta, ela tinha às vezes uma fruta ali próximo da letra B, uma outra fruta próximo da letra C, enfim, e ficava às vezes uma letra P, e aí ficava muito longe, difícil de encontrar. Quando você trocava o colaborador, esse colaborador demorava para acostumar, algumas pessoas até decoravam os códigos para poder facilitar um pouco mais, então isso era muito complexo. Quando a gente colocou isso aqui, ela clica em cima, frutas, clica em cima da banana, já pesa. Isso melhorou a nossa eficiência de atendimento, né, e diminuiu o tempo de atendimento em 30%, foi mais especificamente 28% do tempo. Então eu pude reduzir até uma mão de obra no caixa com essa tecnologia. E quando nós somamos ali, fazemos o payback desse investimento, ele é muito rápido, muito rápido. Então é muito importante que nós tenhamos a atenção do quanto essas tecnologias de inovação, elas vão facilitar a nossa gestão, e nós temos sempre que olhar para elas como investimento. Uma outra questão, né, que ajuda bastante a dar tração nos nossos lucros, e a gente já falou nesses outros dias também, são estratégias de marketing digital para que nós tenhamos essas promoções, ofertas, esses geradores de fluxo dentro da loja, né, bem apresentado para os nossos clientes, para que eles possam entrar dentro da loja e nós fazemos a magia acontecer com uma boa precificação, com uma boa distribuição de margem, com um bom equilíbrio de margem e assim trazer a lucratividade que nós desejamos tanto. Então sempre as ferramentas, tanto nossos RPs, tanto os nossos sistemas de automação em geral, tecnologias, tudo que nós temos, eles têm que estar vinculados para promover as nossas estratégias. Não adianta nós termos tudo isso, todas essas tecnologias, sermos diferenciais em tudo, se a gente não tem uma estratégia. Muita gente contrata empresa de marketing e acha que a empresa de marketing vai dar resultado simplesmente porque ela vai entrar lá dentro e vai começar a te dar uma maior margem, uma maior venda, e não adianta, não é assim. Nós temos que ter as nossas campanhas, nós temos que saber o que nós queremos, e aí sim, nossa agência de marketing, o nosso profissional de marketing, ele vai nos ajudar com aquela estratégia. Eu preciso vender tanto desse produto aqui, eu preciso que esse item aqui, ele chegue a tantas pessoas. Eu preciso atingir esse setor aqui que eu não estou atingindo. Eu preciso disso, disso e daquilo. E aí, a partir disso, o que a gente precisa no marketing para alcançar isso? Isso, isso e isso. E aí a gente vai metrificando, né? Teste, marketing é muito teste, e a partir disso nós vamos conseguindo o resultado que a gente precisa. Fala, Duda, uma excelente noite, minha amiga. Lislane França, prazer, Lislane, tê-la aqui. Né, pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem ir falando aqui, porque eu estou acelerado hoje, estou falando muito, né? Então, a gente falou aqui do marketing digital, que é muito importante, e eu queria falar um pouco dos principais pontos que nós tocamos hoje. Eu falei principalmente aqui no começo da live dos indicadores de desempenho, que é muito importante nós termos esse indicador de desempenho, e um deles é margem de lucro. Você tem que saber a diferença de uma vez por todas de margem sobre custo e margem sobre lucro. Eu tenho um vídeo aqui no Reels, arrasta para baixo, aí vai arrastando para baixo. Tem um vídeo lá falando sobre a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda de uma forma bem explicada. Eu fiz ali na mão mesmo para você entender. Então não saia dessa live, não saia desse dia sem saber precificar a sua loja. Eu falei de giro de estoque, falei de ticket médio, alguns indicadores simples. Nós não falamos de perda hoje, amanhã nós vamos falar um pouco mais. Como a perda auxilia, né, o controle dessa perda auxilia no
no lucro da nossa empresa. E nós falamos aqui também, né, que os supermercados são vários negócios dentro de um só. Então nós temos ali hortifruti, nós temos panificadora, nós temos açougue, nós temos mercearia seca, mercearia doce, adega, enfim. São uma infinidade de negócios dentro de um próprio negócio. Então nós temos que olhar o macro, o que nós precisamos, né, desses indicadores no macro, mas nós precisamos olhar setor a setor e chegar até os níveis de produto para que nós tenhamos sim uma boa gestão do nosso negócio e que nós consigamos sim ter um lucro desejado. Imagina, se você não está fazendo nada disso e está tendo um resultado ruim, é porque você está deixando de ter gestão, de ter controle da sua loja. É impossível você ter esse nível de consciência que nós estamos falando, caminhar para um profissionalismo e não ter lucro. É matemática, gente. É matemática. E a partir da matemática nós temos a parte de gestão de pessoas, a humanização, todas essas ferramentas, né, que são interessantes acoplar, mas muita gente não está fazendo o básico. E desde a primeira live, lá na segunda-feira, eu estou falando que uma das principais dificuldades do ser humano, do empresário, é fazer o simples. E que o óbvio, principalmente para os nossos colaboradores, mesmo que seja óbvio para nós, ele precisa ser dito. Então, vamos dar 2 passos para trás, organizar o nosso negócio. É matemática. Se ele não está dando lucro e está tendo venda, é falta de gestão. Agora, se você fala, Ranieri, não vende, aqui no ponto onde está, aqui não tem como, né? Tem um buraco aqui na frente do meu comércio que o carro não chega, as pessoas também não tem como passar desse buraco, então não vende, não tem como. Eu concordo com você. Mas se você está tendo venda e não está tendo lucro, é erro de gestão. Sextou com muito papo bom por aqui. Abraço, meu amigo. Abraço, Duda. O seu curso é só para donos de supermercados ou também serve para gerente de loja? Serve para gerente de loja, principalmente por quê? Porque o supermercado ele tem um nível de complexidade muito maior. Nós estamos falando de varejo, né? Então o varejo ele tem uma propriedade muito similar em todos os segmentos. E quando nós vamos para o supermercado, igual eu mesmo já disse, supermercados são vários negócios dentro de um só. E você começa a ter níveis de preocupação muito mais complexas, principalmente quando nós falamos de perecíveis. E quando você tem todas essas dinâmicas de produtos, de perecíveis, de setores, e você consegue contextualizar para o seu negócio, qualquer que seja, falando de varejo, você pode ter certeza que você vai ter uma rentabilidade muito maior e uma visão muito mais acima e muito mais à frente do que os seus próprios concorrentes. Igual eu falei, muitos negócios e muitos segmentos têm uma precificação linear. Chega o produto, precifica com a mesma margem em todos. Mas você já parou para ter essa visão do varejo? De você pegar alguns produtos ali, que são produtos mais geradores de opinião, e ter uma margem menor deles para levar o seu cliente para dentro da loja. E aí seus vendedores, ou as pessoas que estão ali, que eu já falei que você tem que ter vendedor que é açougueiro, vendedor que é padeiro, mas todos os seus vendedores poderem ter uma estratégia por trás e venderem todos os outros produtos que vão te deixar uma margem maior e rentabilizar mais, você já começa a ter uma diferenciação no mercado, você começa a ter uma percepção para o seu cliente de que você tem um poder de compra maior, que você é mais agressiva e que você é mais forte, que você tem mais autonomia nas suas vendas do que o seu próprio concorrente. A visão do seu cliente é que você é um cara mais poderoso, que você tem mais poder de negociação, igual eu falei, enfim, que você é mais arrojado do que os outros. Você começa a sair da guerra de preço ali com os seus clientes, porque você está com preço às vezes sem grau de escala, né? Sempre com aquele preço linear, e você começa a ter um equilíbrio ali de margens, e o que interessa é a sua margem total, e isso é o que vai pagar as contas, isso é o que vai realmente fazer gestão no seu próprio negócio. Então vamos lá, pessoal. Então nós falamos sobre tudo isso, né? Falamos sobre todos esses setores, nós falamos aqui sobre a importância de gestão de pessoas e ter treinamento, da importância de você ter líderes em cada um dos seus setores e que esses líderes possam estar alinhados com as estratégias que você precisa e que esses líderes possam sempre estar sendo treinados por você ou por quem quer que você traga ali para dentro para dar esses treinamentos e que eles possam ser replicadores contínuos, né, desses treinamentos e dessa bagagem que ele vem adquirindo. E a partir desses treinamentos, né, você começa a ter menos medo de rotatividade, de turnover, e você começa a ter também processos
muito bem escalados até com os seus liderados. Porque muitas vezes nós temos medo de perder algum colaborador porque ele, às vezes, é o coração do seu setor, é o coração da sua loja. E nós temos que sempre ter essa tônica da administração, que as pessoas vão, né? Mas os processos, eles devem ficar. E você tem que ter ali tudo muito bem registrado para que você não fique refém de ninguém e que você consiga profissionais que possam sempre se adequar a esses processos e poder sempre estar ambientados com a cultura que você já pré-estabeleceu por aí. Todo esse conteúdo tem no seu curso? Tem no meu curso todo esse conteúdo de forma mais aprofundada e com materiais mais práticos, né? Eu tenho ali exemplos na prática e tem também um conteúdo, principalmente uma planilha que vai vir com muito documento ali, com muito respaldo para vocês poderem aplicar de forma prática. E no curso tem tudo isso que eu estou falando, mas de uma forma muito mais organizada, né? Onde eu mostro por onde você tem que começar, né? O passo a passo até chegar, né? No final do curso, você com um resultado que você possa olhar para trás e falar, olha o que eu construí. Então tem uma metodologia mais metrificada, mais organizada e que tem uma espécie de passo a passo para você ir construindo e melhorando sim o seu negócio. Espero que tenha respondido a sua pergunta e depois nós falamos um pouco de tecnologia e inovação, né? Que você tem que ter um bom sistema para ter todas essas informações. Isso é muito redundante porque nós falamos sobre isso todos os dias. Nós falamos da importância do marketing digital mais uma vez para levar todas essas estratégias para o seu consumidor para que traga ali o resultado que você desejou, que você estipulou. E isso, pessoal, é tudo que eu tenho para falar para vocês hoje. E lembrar também que amanhã nós vamos falar um pouquinho mais de alguns outros KPIs, né, de alguns outros indicadores de desempenho. Nós vamos falar muito sobre prevenção de perdas. Nós vamos falar sobre muitas questões práticas aí no seu negócio. E eu vou citar alguns exemplos também em cada um desses setores que você pode estar usando para melhorar o desempenho de cada um desses setores e contribuir, né, com o seu lucro ali do setor específico e, consequentemente, da sua loja e que você possa ter um negócio mais saudável com gestão. E quando a gente está falando disso aqui, é forma prática, tá, pessoal? E quando eu falo do meu curso, que lá no domingo eu vou disponibilizar para vocês, eu falo de algo muito prático. Eu pensei, quando eu fui construir esse curso, em trazer algo emergencial. Quando eu comecei a dar consultoria, eu chegava nos varejos, né? Eu dei muita consultoria para material de construção e supermercado. É muito similar. E quando eu chegava, eu queria organizar lá o código de ética, de conduta, organizar todos os processos, aquela coisa toda, mas o pessoal estava sem gestão há tanto tempo que estava faltando dinheiro, não tinha dinheiro em caixa, fluxo de caixa não existia, estavam realmente na UTI. Então eu percebi que a primeira ação era melhorar o caixa, era melhorar a margem, melhorar ali o mix de produtos dele, diminuir as perdas, enfim, fazer todos os indicadores convergirem rapidamente para que, de forma muito instantânea, esse lucro comece a surgir. Depois que o dinheiro entra para casa, aí você organiza tudo. Aí fica fácil, você consegue delegar, você consegue contratar, né, pessoas capazes de poder operacionalizar aquele problema que você tem, mas sem dinheiro fica complicado. E eu sei que a primeira questão, esse curso que eu fiz, ele é um curso que ele vem muito nesse intuito de ser uma atitude emergencial para te tirar da crise e te levar até o lucro. Então, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, estamos finalizando aqui nossa live de hoje. São lives curtas, reforçando também que amanhã nós temos essa live falando novamente de lucratividade e sábado e domingo nós vamos falar de escala. É como você pode crescer o seu próprio negócio, a sua própria loja, né? Quais as métricas para você ter de atenção para crescer a sua loja atual hoje ou abrir a próxima, né? E abrir as próximas e como você pode se planejar para ter um crescimento sustentável. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou mais uma vez essa live incrível. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês. E vamos caminhando aí junto nessa vida de varejista. Fiquem todos com Deus, uma excelente noite e um excelente final de semana.